Olá pessoal, sou o professor Márcio Alveg, vou trabalhar a parte de informática com vocês, você que vai se preparar para a Polícia Científica de Santa Catarina. Veja, vamos trabalhar questões da FEPESE, entender como é a cobrança dessa banca, que não é fácil não, você já deve ter visto em outras matérias que não é uma banca das mais tranquilas, né? Mas estamos aqui para aceitar o desafio, vamos junto e vamos lembrar o seguinte, informática são 15 questões. 15 questões, peso 2. Caramba! Então olha a responsa, hein? Olha a responsabilidade que o aluno tem em se preparar, em estudar a matéria de informática. Mas vou estar junto com vocês, né? Nós temos um grupo lá no WhatsApp para quem se inscreveu, para quem faz parte da turma, para tirar aquela eventual dúvida. E a partir de agora a gente vai começar a movimentar mais e mais e mais a parte de informática. Primeira lista está na mão. 15 questões como se fosse uma prova, onde eu fiz um apanhado geral e nas demais eu vou alternando um assunto ou outro, né? Vendo aquilo que a banca realmente mais exige para você, ok? Bom, diferente de outros colegas aqui, como nós temos uma quantidade grande de questões, eu vou tentar seguir numa aula só, pode ficar pesado, vamos ver como é que a gente faz isso no decorrer, mas vou tentar seguir numa aula só o comentário dessas 15 questões, perfeito? Então é como se fosse um simuladaço, beleza? Acompanha comigo aqui a nossa lista, vamos lá, vamos lá. Vamos entender o que a FEPESE tem cobrado. Olha a primeira situaçãozinha, tá? Caiu em prova, você vai ver, ó, todas as questões da tua banca, Celesc, tá? Prova de 2022, analista de sistema da parte de desenvolvimento. Professor, será que por ser uma prova de nível superior ela não é mais pesada, mais complexa? Você vai ver que tem alguns cargos, mesmo de nível médio, que a banca pega pesado. Mas vamos lá, né? Já falei, estamos aqui para aceitar esse desafio. Vamos gabaritar a parte de informática. A memória é um componente fundamental em qualquer sistema de computação. Assinale a alternativa correta em relação a este assunto. Memória é uma pedida boa para a prova. O que você sabe sobre memória? O que você sabe, né, de memória? Puxando pela memória, o que você lembra sobre o assunto memória? Bom, nós temos a memória principal, que é a RAM e a ROM. Nós temos as memórias secundárias, né? São de guarda definitiva, armazenamento, instalar programas. Mas as principais, que é o que está em jogo aqui, né? Por exemplo, a RAM, ela tem uma característica que ela é volátil. Volátil. Faltou luz, perdeu todo o conteúdo, ok? Faltou luz, vai perder todo o conteúdo. Agora, veja, mesmo dentro da RAM, existem algumas variações. Isto é técnico, isto é uma parte chata, é a chamada DRAM, que é uma memória dinâmica, e SRAM, que é uma memória estática. Meu amigo, estático. Dinâmico, estático. Opa, olha a palavrinha vai te ajudar a resolver, quer ver? Joga lá. Bom, o que ele fala na letra A? Uma RAM estática requer o suporte de um circuito de refresh, atualização, caramba, né? Eu diria para você que quem tem atualização é a dinâmica, mas, né, pesado. Então, vamos deixar de canto essa daqui, ó, tá? Então, quem tem essa ideia de refresh, de atualizar a todo momento, né? Ou seja, algo mais dinâmico, mas tudo bem, deixa de canto. Normalmente, uma DRAM, uma memória dinâmica, é usada para memória cache, no chip e fora dele. E SRAM, memória estática, é usada para a memória principal. Na verdade, né, você vai ver que DRAM e SRAM são variações da principal. Antigamente, você nem era nascido ainda, né? O pessoal tinha uma tal de memória cache, que ela era externa, fora do processador. E aí o pessoal chamava de SRAM, ok? Mas, então, ó, S para essa memória cache que era externa. Só isso já riscaria.
Então você vai ver que, na verdade, aqui são as duas, são hoje, atualmente, variações da memória RAM, Então, pode riscar essa aqui também pesada, mas pode riscar. Professor, tô ficando assustado, tô ficando tenso. Caramba, é tudo nesse nível? Calma, você não achou a resposta. Aqui é uma questão até de, você continuar, insistir. Os assuntos vão começar a brilhar na hora. Tentar achar aquele conceito que você conhece, que você já ouviu falar, você já estudou numa prova, para eliminar uma alternativa, tá? Ou de repente bater aquele brilho e opa, achei a resposta. Quer ver? Vamos lá. Olha só, seguindo. A memória principal do computador é uma área de RAM estática, composta por uma grande sequência de bytes, que é a menor unidade de memória usada pelo processador. E aí? A memória principal é uma área de memória RAM estática. Eu falei que a memória RAM tem nos dois sentidos, estática e dinâmica, composta por uma grande sequência de bytes. Pois é, a nossa memória hoje gira em torno de alguns gigas, alguns na ordem de alguns gigas. 4, 8, 16 gigas, legal, que é a menor unidade de memória, né, o byte, usada pelo processador. Na verdade, não, né? Na verdade, você ouviu falar, os processadores trabalham uma estrutura de 16, 32, 64 bits. Ou seja, o byte é uma sequência de 8 bits. O bits, aqui era para ser um S, vira um 8, né? Aqui, ó. Então, 64 bits. É como se chegasse para esse processador blocos de 8 em 8 bytes. Mas ele vai absorvendo bit a bit. Qual é a menor unidade que ele fala? Ele trabalha o bit e não o byte. Então, de novo, SRAM e DRAM são voltados para a memória de trabalho, tá? E outra, o processador trabalha na ordem de alguns bits. Ele tem uma frequência que ele vai absorvendo, recebendo bits e não bytes, né? Só isso. Risca aqui também. Vamos para D. Característica importante das memórias é a rapidez de seu funcionamento, que pode ser traduzida em duas grandezas: o tempo de acesso, ou o que a gente chama de latência, tá? É a ideia do bate-volta, né? Bate-volta é o tempo de resposta, e a taxa de transferência, que é expressa sempre em bits por segundo, né? O fato de uma taxa de transferência ser expressa em bits já ajuda você a lembrar da questão anterior, que a menor unidade era o byte. Não, a menor unidade é o bit. E as memórias RAM de hoje, as que trabalham a uma velocidade maior, são as chamadas DDR. Esse DDR tem DDR3, DDR4, né? Claro que aí é muito técnico, concordo, mas quando se fala em velocidade, rapidez, eu vou pensar no tempo de acesso, né? Até encontrar a informação, né? Mandei um sinal, mandei um endereço, achei, respondi que ok. E a própria taxa de transferência são as duas grandezas que vão ajudar a definir essa rapidez. Gostei da letra D, tá? Veja a letra E. A memória RAM é dividida em duas tecnologias. Opa, até que enfim alguém falou isso, hein? Oxa vida, né? Gostei também, calma aí. Dinâmica e estática. Uma RAM dinâmica, tá? É feita com células que armazenam dados como carga em capacitores. O termo dinâmica refere a essa capacidade de poder manter esta carga armazenada mesmo com a ausência de energia. Tá doido? A memória RAM, não interessa se é DRAM, se é SRAM, não interessa. Ela é volátil, tá? Então começou a ideia boa,
né? Falando que a memória RAM se divide nesses dois grupos, mas melou quando falou justamente de que, né, o tipo da DRAM, a SRAM, ela vai manter o dado mesmo com a falta de carga besteira. Então, essa para nós aqui, resposta é D de dado. D de dado, ok? Então, risca aí, resposta letra D. Vamos para a próxima? 2018, um pouquinho mais antiga, Visan Santa Catarina, prova de administrador. Qual que é o nome do aplicativo que deve ser utilizado em um computador pessoal, no seu computador, com o sistema operacional Windows, que é o que cai para a prova, cai o Windows e Linux, para sincronizar ou atualizar o teu tablet, o teu iPad, tá? Ou um iPad mini. São dois exemplos de tablet, tá? O tablet é iPad, né? Ou o iPad mini é outro tablet, é o menorzinho, só isso. E aí? E agora? Engraçado ele falar de um equipamento, né, diferente do padrão Windows, né? Um computador da Apple, né? Um tablet da Apple, ok? Engraçado isso. E agora você sabe que o iPad, o iPhone, o iMac, ele sempre tem um i na frente. Pô, aí eu tenho um iSync, um iTunes, um iPad Sync. Media Player é para rodar música, vídeo, e o Internet Explorer é navegador. Então agora você ficou aqui na dúvida. Qual dos três você vai? Pessoal, iSync, apesar de sincronizar, nós não temos essa ferramenta e nem o iPad Sync. Quem faz esse papel é o iTunes. O iTunes, então, ele vai ajudar você a descarregar, tirar do computador, jogar para o iPad ou vice-versa, né? Sincronizar os conteúdos, ok? Boa. Mas questãozinha diferente do tradicional. Primeiro, porque falou de um equipamento da Apple, né? E a pegadinha porque criou alguns nomes que sugerindo a ideia para o aluno. Pô, sincronização, sync, né? iSync, matei, errou, não existe. Isto não existe, ok? Show de bola, letra B de bola. Essa aqui não tem muito o que comentar, é o nome do programa, tá? Só para a gente entender que a FEPESE tem essa mania. Vamos para a próxima? Olha aí. Outra coisa que você pode se preparar, tecla de atalho, mas às vezes as teclas de atalho do além, aquelas não usuais. Qual a ação padrão do explorador de arquivos? É o equivalente ao Windows Explorer, né? Em português, do Windows 10, em português, ao pressionar a tecla de atalho F4. Nesta hora o aluno está pausando o vídeo, abrindo o seu explorador e teclando F4 para colar e descobrir. Meu amigo, tá valendo. Tá valendo, isso também é estudo, né? Faz parte, mas no dia da prova não tem. Então, e aí? É o F4 faz o quê? Vamos dar uma olhadinha, né? Você já deve ter visto a resposta, né? Edita o nome de um arquivo ou pasta? Não! Esse é o F2. Aciona ajuda é F1. Ativa a lista da barra de endereço do explorador. Caramba, professor, eu nem entendi muito bem essa letra C. Barra de endereço, imagina a janela, tá? E aqui tem uma faixa dizendo em que unidade você tá. Tô com o meu computador selecionado, tô com a pasta tal aberta, eu tenho uma barrinha de endereço, ok? Vamos deixar de canto. Copia para área de transferência. Copiar não é Ctrl C? Será que tem algum F que faz essa mesma função? Não. Ctrl C, você copia um objeto selecionado para a área de transferência. Aciona a caixa de diálogo de pesquisa. Você pode usar o F3 ou o Ctrl F, né? Vai acionar essa caixa de diálogo para pesquisar por algo. Então, realmente, letra C.
Resposta da 3, letra C. Vamos para a próxima? Vamos lá. Então, já fica aqui a dica, hein? Já fica aqui a dica. A banca curte, a banca gosta de tecla de atalho, mas tu vê que não é as básicas. Tudo bem, que você sabendo o F2, né, o F1, sabendo algumas você eliminava, mas a pergunta dele era uma perguntinha chata. Vamos para a próxima? Olha aí. Questão número 4. Analise as afirmativas abaixo sobre as referências cruzadas no Word do Microsoft 365, do Office 365 em português. Poderia ser do 365, poderia ser do Office 2019, do Office 2016, tanto 2013, tanto faz. Ele quer saber sobre o recurso referência cruzada, que é um recurso avançado. Acredito que muitos, de repente, nunca chegaram a usar. Existe a história do índice, que você cria uma espécie de uma marcação e isso vai ser representado no índice, no sumário. A referência cruzada, ele vai jogando de uma parte para outra, você vai criando ligações entre os elementos, ok? Ligações entre os elementos, referência cruzada. E aí, essa referência cruzada, a gente vai ver muito, por exemplo, num trabalho seguindo as normas ABNT, eu posso ter até vários documentos, só que aí tem uma jogada. Para que essa referência cruzada funcione, você vai ver que esses documentos, ele pode estar indiferente, mas nós temos que ter uma espécie de eu vou chamar de biblioteca, tá? Mas ele chama isso de mestre, que vai conter esses elementos para poder linkar e fazer essa referência. Chatinho, né? Vem cá comigo, vamos ver. E é mais chatinho as alternativas. Olha só. O que ele fala? Para permitir que os usuários pulem para o item referenciado, né, para trabalhar a ideia de escolher, marcar essa referência, a caixa de seleção inserir como hiperlink deve ser marcada. Bom, o que é a caixa de seleção? É aquele quadradinho que você vai ticar, como ele fala ali, você vai marcar para ativar esse recurso. Então, vou te dar uma dica, avança, tá? Isso aqui foi tirado, esse texto foi tirado do próprio ajuda do Word, ok? Essa é a caixa de diálogo que ele está falando, esta é a caixinha que ele está marcando, inserir como hiperlink, ok? Então você vai ativar aqui para que ele possa dar sequência e você poder escolher, né, que tipo de ligação você quer fazer. Ok? Volta. Então, tem que estar marcada? Sim. Pode-se inserir referências cruzadas em itens que residem em subdocumentos. Entenda, documentos diferentes. Tá? O documento ele é uma continuação, vamos dizer assim, né? Parte 1, parte 2, parte 3, mas ele está em arquivos separados, independente de estarem combinados em um documento mestre. Esse documento mestre tem que existir para que ele saiba que o arquivo A, o arquivo B, o arquivo C, né? Eu possa fazer a ligação entre eles. Então tem que ter esse mestre ligando eles, né? Trazendo as informações para criar esse vínculo, essa ligação. E aqui falou independente. Errado. 3. Então, ó, 1 está certo e 3 está errado. 1 está certo e 3 está errado. Acabou a questão. Opa, 3 não, né? 2 está errado. 2 está errado. Então, volta aqui, desmarca ali. Desmarca. Você tem que cuidar, na hora da prova não vai fazer isso, hein? Não vai fazer que nem teu professor, tá? Presta atenção. O 1 está certo e o 2 está errado. O 1 está certo, risquei aqui. E o 2 está errado, risquei aqui. O 1 está certo, risquei aqui. E o 2 está errado. Acabou também, mas acabou com outra, sobrando outra, né? A 3 tem que estar ok. O Word trabalha com vários tipos de referência, como título, item numerado e até nota de rodapé. Se você for ver aqui, ó,
aqui os tipos de referência. Vai abrir uma caixa e vai listar para você as várias possibilidades. Perfeito. Sugestão aos amigos. Tenta acessar, né, a ajuda do Office e veja um pouco mais sobre esse assunto, tá? Tenta pegar um documento teu e fazer algo nesse estilo para você ver como é que funciona. Mas é uma questão pesada, pesada. Resposta letra C. Letra C. Vamos lá? Fechamos aqui, vamos para 5. Vamos para 5. Cara, essa questão, ao mesmo tempo que ela é chata, das chatas ela é a menos. Por quê? Tu conhece algumas funções do Excel? Conhece? Algumas. Só as 3 básicas? Tá pouco, meu amigo, tá pouco. Então, uma que eu sempre falo em aula, quem já foi meu aluno sabe, é o Soma C. Soma C. E existe uma variação do Soma C, que é o Soma Cs. Ou seja, é mais de uma condição, é mais de um C. E o que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando justamente isso. São todas funções válidas relacionadas à soma, utilizando o Excel em português. Qual dessas são válidas? Soma Cs tem. O 2 tem. Não ajudou em nada, professor. O 2 não ajudou em nada, ó. 2 está em tudo, Bom, agora a tua dúvida é, vem cá, tu conhece mais alguma? Soma Quad? Soma Cont? Soma soma TD? TD de tudo, será? Soma tudo? Não, né? Vou somar uma contagem, não é engraçado? Meu amigo, soma Cont e soma TD não existe. Não existe. 3 e 4, risca. 3 e 4, risca. 3 e 4, risca. Acabou a questão. Resposta letra A. Existe o Soma Quad? Sim. Olha só, diquinha, o Soma Cs, você vai dar um intervalo de soma e você vai criar o critério, tá? O intervalo de critério e a condição, intervalo de critério e condição. Então, tu pode criar várias condições, ok? O intervalo, o que eu quero somar, mas quando dentro deste intervalo atender a esse critério, dentro desse intervalo atender a esse critério. Então, o intervalo de comparação e a comparação, o critério, vem sempre em parzinho. E aí você vai poder colocar vários. E o Soma Quad, ele soma o quadrado. Né? O que é o quadrado? Qual é o quadrado? O quadrado de 2? 16. Qual é o quadrado de 4? 4 já foi, né? De 8, 64. Então, ele vai pegar aquele elemento, né? E elevar ao quadrado. Ele vai fazer o somatório desses quadrados. Então, vamos botar aqui. Soma quad de 2, 4 e 5. O que ele vai pegar? Não vai pegar o 2, o 4 e o 5. Ele vai pegar o quadrado de 2, mais o quadrado de 4, mais o quadrado de 5 e vai somar. Resultado, 45. Aí o aluno fica puto da cara e pergunta, professor, e para que isso? Olha, tem função que, né, realmente é bem avançada, bem além do nosso uso, mas com certeza alguma aplicação. O chato, e aí eu concordo contigo, né, essa cobrança aqui foi para engenheiro eletricista, prefeitura de Criciúma. Então, será que o cargo exige tanto assim? Né? Então, é nesse sentido que eu falo que a FEPESE não dá mole. Bom, aqui comigo já vimos aí 5 questões e já foi 24 minutos, tá? Não quero correr. Quero ver se eu consigo fechar as 15 num encontro só, mas se não der, eu vou dividir em 2 aulas, tá? Fica tranquilo, tá? Mas vamos lá. Próxima.
Questão número 6. Dentre os recursos de exibição que podem auxiliar o usuário na construção de apresentações PowerPoint, o PowerPoint do 365 em português, podemos citar o que tem de elementos, recursos que vão me ajudar na hora de construir as apresentações. Régua. Será que lá no slide vai aparecer uma reguinha? Né? Para eu saber em que posição eu comecei, para eu muitas vezes, né, ter uma referência. Tem essa história de régua. Linhas de grade, né? Uma espécie de, eu não vou fazer a linha de grade para ficar muito poluído, tá? Mas é uma espécie de um pontilhadinho que fica aqui, ó, como se fosse uma planilhazinha do Excel, para você ter as, né, encaixar de repente uma tabela justamente no cantinho tal, no quadrante tal. Tem isso? Tem isso. E aí você se pergunta, e o que são as guias? A guia é passar uma guia vertical e uma horizontal para você entender aonde é o meio do teu slide. Tá? É onde é o meio do teu slide. Por exemplo, ó, a minha questão, ela está de forma distribuída para cima e para baixo, dentro de uma linha de referência que é o meio. Tá? Então, para a pessoa poder, como ele fala ali, para facilitar na hora que você vai construir uma apresentação. E onde é que está isso? Na guia exibir. Exibir régua, exibir linha de grade e exibir guias. Guias não são estas guias, não. Guias é aquela linha vertical, torta assim não, reta e horizontal, marcando onde é o meio, onde é o centro do teu slide. Combinado? Boa, né? Show de bola! Então, mais refresco. Pessoal, você viu que a gente já trabalhou sistema operacional, vimos aí, né? A gente está vendo de tudo um pouco, a parte de hardware, vimos a parte do Excel, vimos a parte do Word, PowerPoint. A gente vai trabalhar várias listas, ok? Até a gente fechar bonitinho, amarrar legal o conteúdo. E nessa lista, às vezes, nessa não vai ter Excel, mas vai ter um outro assunto, tá? Porque realmente, né, tem assunto a dar com pau. Tem assuntos que são usuais, comuns de prova, que dá para de repente garantir o pontinho, mas tem questões que são bem especiais. E aí, vamos fazer um combinado? Lá no nosso grupo da turma, tu vai sinalizar para mim qual a questão, não vai dizer todas, tá? Todas, não. Tu vai dizer a questão que você teve mais dificuldade. O assunto que de repente merece aí um comentário extra, um aprofundamento, né? Pra gente já ir organizando e montando as próximas. Combinado? Show! Vamos para a próxima. Olha 7. Cefaz, Secretaria da Fazenda, Auditor Fiscal. Identifique quais das seguintes afirmativas a respeito da internet e das intranets são corretas. Cara, esta questãozinha, ela tem, a meu ver, ela tem um problema. Ela deve ter sofrido, né, bullying, né? Ela deve ter sofrido recurso. O pessoal deve ter questionado ela. Vamos mostrar como a banca pensou, ok? Identifique quais das seguintes afirmativas a respeito de internet e intranet são corretas. A internet é uma rede de longa distância, sim, é de maior abrangência, rede global, uma WAN. WAN é sinônimo de rede de longa distância? Sim. Enquanto as intranets são redes locais, voltadas ao quê? A um prédio, uma sala, um escritório, e eu vou chamar de LAN. Rede local é LAN? Sim. Tem tudo para você gostar desse item 1. Concorda comigo? Tudo para você gostar. Depois eu vou te dizer que a banca deu esse item 1 como errado. 2. As intranets utilizam os mesmos protocolos de comunicação utilizados na internet. Lembra da igualdade das duas que já estudou comigo? Internet e intranet oferecem os mesmos serviços, têm os mesmos aplicativos, trabalham os mesmos protocolos.
Então, ok, A2 é indiscutível, A2 é indiscutível, é aquela certeza certeira, né? Opa, 2 então, onde não tem 2 eu vou riscar. Onde não tiver 2 eu vou riscar. 3. As intranets são redes privadas. Sim. Enquanto a internet é uma rede pública. Cara, tiro curto. A intranet é de uma corporação, de uma empresa. Quem vai poder acessar são os funcionários ou pessoas devidamente autorizadas. Enquanto a Inter, qualquer Zezinho pode acessar porque ela é pública. Gostei. A 3 é indiscutível. Então, onde tiver 3 eu risco. Onde não tiver 3 eu risco, perdão. A princípio acabou. A princípio acabou. O problema é que a 1 é questionável. Vamos ver a 4? A internet interliga várias intranets. Na verdade, quando você tem essas várias intranets se relacionando dentro de um público privado, ok? Você vai chamar isso de extranet. Extranet. Então, eu posso dizer que a extranet é a expansão da intra? Sim, sim. Eu posso dizer que a internet é a expansão da intra? Não, não, porque são características diferentes. Então, a 4 está errada. A minha encrenca, a minha briga é com a 1. É com a 1. Por quê? A banca entendeu que a intranet, ela é local, mas ela é restrita. Tudo bem. Mas eu diria que o WAN, uma rede de grande distância, você também pode ter pública e privada. Ok? Pública e privada. Sim, porque a extra, tu concorda que a extra é de grande distância? Eu não posso dizer que a extra é uma WAN, mas é uma WAN privada. A VPN, o que é a VPN? Rede virtual privada. É de grande distância. Então, cara, não cola muito, não cola muito. É uma questão antiga, com certeza teve recursos, mas a banca não deu o braço a torcer. Eu diria para o aluno, meu amigo, cara, eu deixaria essa de lado e como essas duas são indiscutíveis, eu marcaria a letra B. Ok? Pois é, né? Então, essas duas são indiscutíveis. Essa aqui gerou pano para manga, tá? Mas eu concordo com você que a 1 deveria estar certa. Porque a intranet, ela é uma rede local, mas é uma rede local privada. Nem toda LAN é pública, tem LAN privada. Então, a intra pode ser um exemplo de uma rede local privada. Beleza. Discussão à parte, a banca deu como resposta B e não deu o braço a torcer. Nesse ponto, pessoal, depois da prova, nós vamos ter outro trabalho. E você que é nosso aluno aqui, da nossa turma, tá? Essa aula vai ser jogada lá livre para quem quiser assistir, tranquilo, tá? E aí quem quiser contratar a turma vai me procurar, né? Vai mandar uma mensagem e aí a gente vai fazer parte do nosso grupo. O que acontece? O pós-prova, nós vamos ter essa briga para possíveis recursos. E você, que é nosso aluno, vai em primeira mão, né? Já ter toda a orientação. Questão tal, cabe recurso, questão tal, vamos auxiliar você. Quem entra com recurso é o aluno, mas nós vamos auxiliar vocês nessa discussão, ok? Porque você vê, né? Tem muita questãozinha que dá para discutir, Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão número 8. E caramba, o Outlook, aplicativo cliente de e-mail, permite a criação de novas mensagens de e-mail utilizando que tipo de formato? Um texto sem formatação, sem problemas. Rich Text Format, né, o tal do RTF, é o texto com formatação rica, tá? É meio um coringa que pode ser usado por qualquer editor de texto.
E o HTML, que é uma linguagem de marcação. Engraçado que XML também é uma linguagem de marcação, só que o Outlook ele não aceita, não trabalha a ideia do XML. Então aqui para nós é só os três. 1, 2, 3. Tá? Então onde é que está 1, 2, 3 aí? Resposta é bola. Bola, B de bola. Essa chatinha. Porque quando você cria, quando você vai criar um e-mail, geralmente essa configuração já está marcada. Vai redigir a mensagem em que formato? Em que formato? Você não fica mudando isso. Então, uma vez na vida, quando você instalou e configurou, você definiu, tá? Então, até o padrão, né, já é vir, aceitar trabalhar as mensagens que você está criando em formato HTML, mas eu vou poder escolher outros formatos também, ok? Então, não é o tipo da situação que o aluno esteja habituado, acostumado, ou seja, mais uma questão pesada. A título de curiosidade, você que resolveu essa lista com a gente aqui, né? Nossos alunos de forma antecipada, quem assistiu aqui só pelo canal, né? Acompanhou junto, põe no comentário aí, diga se você gostou da aula, é claro, óbvio, mas diga aí, professor, das 15 eu acertei quantas? 5, 7, 10, 12, gabaritei, professor, pô, show de bola, cara, né? Mas seja sincero, não vale mentir, hein? Não vai o nariz crescer não, pô, fala a verdade. Vamos para a próxima. Questão número 9. Questão número 9. Assinale a alternativa que indica corretamente uma forma de excluir uma palavra dos resultados de busca do Google. E prova de 2022, hein? É a cobrança de ferramentas de busca, um Bing, o próprio Google, né? O Yahoo. Quando você faz uma pesquisa e você quer limitar a uma expressão, você põe a palavra entre aspas. Polícia científica, né? Então você põe a palavra entre aspas. Agora, quando você quer excluir algo, o que você faz? Você coloca entre parênteses? Você coloca entre colchetes? Entre chaves? Coloca o ponto de exclamação antes da palavra que eu quero excluir? Ou coloca um hífen ou sinal de menos? Cara, se ele falar só if, o cara fica pensativo. Mas sinal de menos, eu quero excluir. O que tu acha? Sinal de menos. Então, se você colocar polícia, menos, científica, ele vai trazer tudo que é polícia. Tudo que é polícia. Polícia rodoviária, polícia civil, polícia federal, polícia militar, menos polícia científica. Esse menos tem que estar grudadinho, tá? Separado aqui tem um espaço, mas grudadinho da palavra que você quer excluir. Então, outro exemplo, polícia, hífen SC. Vai trazer tudo que é polícia, menos de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, né? Por falar nisso, eu acredito que esse é o concurso que vai mobilizar gente de tudo que é estado. Quem não quer morar em Santa Catarina, quem não quer morar em Balneário Camboriú, né? Então, vai vir gente do Rio Grande do Sul, vai vir gente do Paraná, vai vir gente de São Paulo, né? Até de mais longe aí, pô. Né? Até de mais longe, tenho certeza. Vou estar no dia, vou escolher uma cidade para ir e eu vou confirmar isso, hein? Mas vai ter gente de tudo que é canto desse Brasil, tá? Então, entendeu ali a ideia? O hífen é a ideia da exclusão. Fácil, questãozinha barbada essa. Então, essa aqui é para contabilizar como um pontinho teu. Fácil. Vamos para a próxima? 10. E agora, José? Qual é o nome da funcionalidade do navegador de internet Mozilla Firefox que exibe quais abas ou extensões estão usando muita memória ou energia? Tem isso, né? Tem isso. Às vezes você tá acessando uma página, né? E aquela página ela tá
exigindo demais do teu computador, muita memória, né? Então ele pode te dar um alerta. Mas você quer ver se tem mais alguma. Você quer ver se tem que tipo de recurso o navegador está usando que está consumindo, né, memória. Onde é que você vai? Bom, tem alguns nomes sugestivos. Olha só, nomes sugestivos. Painel de performance. Painel de desempenho. Performance e desempenho. Gerenciador de desempenho. Gerenciador de tarefas. Cara, a banca não é fraca, não. A banca, cara, ela escolheu assim a dedo os nomes para gerar confusão, para ficar difícil de eliminar qualquer um. É o tipo da questão, ou tu sabe ou não sabe, claro, ou arrisca, né? Arrisca. Mas se arriscou, será que você se deu bem? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Olha lá, é o gerenciador de tarefas. E o pior, pessoal, como é que você ativa? Você vem aqui na barra de endereço e pede sobre a performance. Ele vai ativar o gerenciador de tarefas. Ok? É ruim, hein? É ruim. Tudo que é nomezinho meio parecidinho, né? Vamos lá. Resposta, letra E. Fechamos aí 2/3 da nossa prova. Então vamos lá. Vamos para a questão número 11. Bom, agora eu começo a falar. Você viu que eu estou evoluindo no edital, né? Você viu que eu estou evoluindo no edital. Então agora eu começo a ver a parte de internet, correio eletrônico, já vi, né? Navegador, começo a ver segurança. E lá no final do edital tem uns assuntos de nuvem, banco de dados, data warehouse, que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Em algumas listas mais, em outras listas menos. Mas vamos trabalhar porque está no edital e há, claro, uma expectativa de cair algo nesse sentido. Por enquanto, o que eu estou vendo aqui é questão número 11. É uma mistura de sistema operacional e segurança. Vamos dar uma olhada nessa questão número 11. Olha só, analise as afirmativas abaixo sobre segurança em ambiente Windows. Prova de 2018. Então vamos lá. A1. A partir do Windows 8, foi disponibilizado pela Microsoft o Windows Defender. Não, o Defender já está no 7. Tá? Então já estaria errado, né? Já estaria errado. Dentre suas funcionalidades está a filtragem de spam. Spam tem a ver com e-mail, é mensagem indesejada de e-mail. Não, o Defender não age em cima do teu serviço de e-mail. Não, pode marcar um errado. Ó que legal, hein? Um errado, um errado, um errado, um errado. Poxa, ajudou bastante, hein? E o que você conclui? Que a 2 está certa. Acabei de concluir que a 2 está certa e a decisiva vai ser a 3. 2. Por padrão, o firewall do Windows está ativo no Windows 7. Quando você instala o Windows 7, ele tem um firewall programa, software, que já vem ele de forma ativa. Portanto, sua configuração não é obrigatória, né? Mas pode ser realizada para modificar parâmetros do firewall ou até desativá-los, né? Então, sim, perfeito. Você pode configurar, ativar, desativar ou personalizar o funcionamento do firewall. A 2 tinha que estar certa, né? A 2 tinha. É a 3 que vai definir. E aí eu te pergunto, você nunca usou o backup? Você nunca usou o backup do Windows 7? Ele usa uma configuração, se você nunca usou o backup do Windows 7, ele vai usar uma configuração padrão na qual somente os arquivos do sistema são copiados para o backup. Parei. Então quer dizer que se você nunca usou e se você tentar usar, ele por padrão vai pegar seu arquivo do sistema? Não. Independe. Na hora que você vai fazer o backup, ele quer saber. Tu quer fazer backup do quê? Dos teus arquivos de trabalho, do teu HD, da pasta tal, ou você quer fazer um backup de sistema, cópia de segurança do sistema. Ok? Isso independente se você já usou ou não usou. 3
besteira. 3, risca aí. Tá errada 3. Se tá errada 3, quem tá certo é a 2, letra A. Letra A. Por falar em backup, o que você acha dessa questãozinha 2018? Visão técnico e informática. O volume de dados total e estável de uma empresa é de 830 GB, sendo que 10% desse montante, 83 GB, sofre algum tipo de atualização diária. O resto fica lá paradinho, mas 10% toda hora alguém está mexendo. A empresa detém uma fita de backup, uma fita streamer, né? Uma fita DAT, uma fita que ela vai usar para backup, com capacidade de 1 TB. Lembrando que essas fitas têm uma capacidade semelhante à do HD. E outras fitas menores de 100 GB cada. E necessita contar com backup de no mínimo 7 dias, uma semana. Assinale a alternativa que indica a política de backup mais adequada para esse cenário. Então, o que acontece? Eu falo que, quem já teve aula comigo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, né, um outro curso qualquer, onde a gente fala sobre backup, normal, diferencial, cara, eu conto essa historinha, quase igual a essa. O cara vai fazer uma alternância, tá? Ele vai inicialmente criar um backup maior, que é o de tudo. Vamos lá, 7 dias a semana? Segunda-feira, ele fez o backup normal. E aí, a cada dia, ele vai fazendo complementos, usando as fitas menores. As fitas menores. Virou a semana, segunda de novo, normal. Então, o normal é aquele geral, o pega tudo. Por que eu falo isso? Olha lá. Essa característica você tem que saber. Que o tipo de backup normal, ele pega tudo. E cria uma marcação de controle. E aí, durante o dia, quando você alterar o arquivo, ele vai perder essa marca. Então, por isso, no próximo backup, seria legal ou você fazer o incremental ou o diferencial, que vai pegar os desmarcados. Só que como vai ser? Apesar de ser 7 dias, né? Vai fazer diariamente esse backup diariamente. Entenda que, se você pegar o desmarcado e não marcar, o arquivo ele vai participar do próximo diferencial. O backup diferencial, ele só tem aquela ideia, né? Aquela ideia de ir expandindo e crescendo. O da quarta é maior que o da terça. O da quinta é maior que o da quarta. Ele vai crescendo. Por quê? Porque ele pega os desmarcados, né? E não marca. Ele já garante uma vaga no próximo backup. Então, o bom é você pega os desmarcados, marca ele e na semana que vem só vai fazer de novo dos desmarcados, quem foi alterado. E marca. Toda vez que você fizer, marca, para que ele não participe do próximo. Com isso ele fica menor. Só vai dar trabalho na hora de restaurar, que tem que pegar todos. Mas, né, é o tipo de situação legal. Pessoal, essa é uma aula que, vale a pena de repente fazer um extra, tá? Mas aqui a questão é você fazer um backup do tipo normal e complementar com incrementais a cada um dos 6 dias da semana. Virou, faz de novo o normal e depois mais 6 backups incrementais. Resposta é letra D de dado. Vamos para 13. Começou a vir assunto diferente. Analise as seguintes afirmativas relacionadas a Data Warehouse. Você sabe o que é um Data Warehouse, também chamado de DW? Entenda que é uma base histórica que vai armazenar dados, que vai servir para uma análise, para uma tomada de decisão. Joga na telinha. Então, diquinha, olha lá. Imagine que os vários sistemas, cada um vai gerar
as suas informações. Essas informações vão passar por um processo de tratamento a fim de alimentar o quê? O grande cubo, né? A grande base de dados, chamado de Data Warehouse. E aí, esse Data Warehouse ele é usado justamente para análise, é usado para tomada de decisão, para gerar relatórios, fazer, né, a mineração de dados, tentando identificar tendências. Então, um Data Warehouse consiste em um banco de dados com fontes diversas, normalmente utilizado como base para uma análise avançada. Então, o DW é uma coleção de dados orientados a um determinado assunto, é integrado ao sistema, é não volátil, ele vai mantendo as informações, acumulando, eu diria, né, variável no tempo. Então, quanto maior o período, melhor é a análise. Então, legal, isso é o conceito de Data Warehouse. E aqui é uma questão puramente conceitual. Ministério Público do Estado de Santa Catarina, tá? Prova de 2014. Um Data Warehouse é um banco de dados histórico, sim, separado lógico e fisicamente do ambiente de produção da organização. Sim, eu vou desvincular, eu vou receber esse dado do ambiente de produção, vou tirar e vou salvar em outro lugar, para não afetar o desempenho da produção. Então, eu separo isso. Ok. Ok. Risca e risca. 2. Os dados provenientes do ambiente de produção devem ser selecionados, organizados, antes de serem armazenados no Data Warehouse. É o que nós chamamos de ETL. Extração, tratamento e carga. Carga em inglês é load, né? Então, ele faz toda uma preparação desses dados para poder alimentar a base. Perfeito! Gostei do 2. Se você gostou do 2, vai riscar aqui. E agora é o 3 que decide. Um Data Warehouse é um conjunto de dados volátil, acabou. Orientado a tópicos, assuntos, né? Pode ser integrado e variante no tempo. Então, o problema é que ele é não volátil. Não, imagina uma base dessa, né? Tem que manter carga, manter energia para manter informação. Claro que não. Ela é não volátil. Risca. Riscou? Sobrou quem? B de bola. É B de bola. Ok? Show. Vamos lá. Estamos chegando no fim, hein? Eu preciso desse teu retorno. Quantas você acertou? Qual você achou o assunto mais difícil? O que você quer ver na próxima lista? Tá? Vamos conversando. Vamos para 14. Outra de banco de dados, engenheiro eletricista. O sistema gerenciador de banco de dados padrão no mercado, que é chamado de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, utilizado no dia a dia em organizações, cuja estrutura consiste em relações entre tabelas, que contém atributos, colunas e tuplas, registros. Então você vai ter uma tabela A, que de certa forma se relaciona com a tabela B, que pode se relacionar com a tabela C. Então existe a relação entre as tabelas. É o que nós chamamos de banco de dados relacional. E o sistema gerenciador é uma ferramenta, ou várias ferramentas, que vão auxiliar nesse trabalho. Vão auxiliar você, já tem mecanismos prontos, definidos, vão auxiliar você nessa criação das tabelas, nessa relacionamento entre as tabelas, criando todo um controle. Aqui para nós, resposta é B de bola. Então, veja, um sistema gerenciador de banco de dados é esse conjunto de programas que é responsável pelo gerenciamento de uma base. O principal objetivo de um SGBD é tirar da aplicação cliente a responsabilidade de ter que gerenciar o acesso.
o coitado do usuário ele ter que fazer controles, né, cuidados. Não, deixa que o próprio SGBD cuida. A ideia de integridade dos dados, a licença de acesso às informações, né? De forma geral, o SGBD disponibiliza então uma interface para que os clientes possam incluir, alterar, consultar de uma forma segura, íntegra, sem gerar, né, dados corrompidos, afetar a base. Um banco de dados relacional seria essa coleção de itens de dados, as tabelas, que possuem um relacionamento entre si. Esses itens são organizados como um conjunto de tabelas com colunas e linhas. As tabelas são usadas para reter informações sobre os objetos a serem representados. Então, você vai ver que tem lá, né, um código de um produto. Esse produto ele pode estar relacionado a uma certa categoria, ele pode estar relacionado, né, a outras tabelas, a uma tabela de vendas. Então, criar relações entre as tabelas. Isso é a ideia de banco de dados, ok? É assim que funciona a figura de um SGBD. Bom, vamos lá. Então, questãozinha trabalhosa, banco de dados não é assim o preferido da FEPESE, né? Então tem algumas questões que dá para a gente trabalhar. Se a gente for muito a fundo, vamos ter que sair da FEPESE e ir para outras bancas. Então é tentar entender o como a banca pede. Uma questão conceitual aqui, perfeito? Joga na telinha, resposta para nós. Que tipo de sistema gerenciador é esse? De uma base relacional. Esse NoSQL é um tipo de linguagem orientada a objeto, é voltada a imagens, né? Então, na verdade, aqui a única que se encaixa a esse conceito é a letra B. Vamos para a última? Vamos para a saideira. Olha lá. Nada melhor que a saideira a gente jogar para a nuvem. Analise as afirmativas abaixo com relação à computação em nuvem. 1. Ela implementa o dimensionamento elástico ou escalável. O termo escalável, né, que você pode ir aumentando a qualquer momento, tá? Escalando, tá? Elástico também tem essa mesma ideia, mas o termo mais comum é o escalável, ok? Um dimensionamento escalável. O que significa fornecer a quantidade adequada de recursos de TI sempre que necessário de uma forma dinâmica. Tá? Então, quando precisar, aumenta. Quando não precisar, enxuga. Ok, gostei. 1 tá certo. 2. Exige um conhecimento específico e especializado em configuração de hardware e atualização de software básico, incluindo atualizações de segurança e correção. Hoje, pessoal, o uso do serviço em nuvem é quase que popular, né? Claro, ou como usuário, ou como, né, você usando de uma forma mais profissional, as apostilas, o material, a gente joga isso para um espaço e compartilha com o aluno, tá? O Netflix é um exemplo de nuvem, né, onde ele compartilha a sua biblioteca de vídeos, de filmes, tá? Então, hoje quando você caiu várias vezes aqui a figura do Office 365, seria o Excel, o Word, o PowerPoint que você usa da nuvem. O próprio Windows tem o Windows, né, o OneDrive, né, ele se relaciona com a nuvem da Microsoft para você salvar os seus documentos. E aí, é exigido de você um conhecimento avançado ou é o beabá? Então, pode marcar aí como errado esse item 2, tá? Errado. Hoje está muito mais fácil e não exige do usuário uma atualização. Muitas vezes o programa que administra a nuvem, ele se encarrega de atualizar, né, as ferramentas que está colocando à disposição. Então, não. 2, errado. Acabou. Olha 3. Reduz o gasto de capital com a aquisição de hardware e software, uma vez que são consumidos sob demanda, né? Encaixa perfeitamente com essa situação elástica, conforme o uso. Você vai contratar conforme o uso, mais licenças, menos licença, mais espaço de armazenamento, menos espaço. Então a 3 está ok. Se a 3 está ok, a resposta é C. 1 e 3. 1 e 3.
Resposta letra C. Tá aí, pessoal, o nosso gabarito aí para quem perdeu, né? Como é um vídeo, pode voltar, volta lá, mas tá aqui o gabarito bonitinho para vocês. Perfeito? Vimos aqui em 1 hora 15 questões. Ufa, deu trabalho, tá? A gente pretende seguir esse ritmo fazendo listas. Eu não diria que toda lista vai ter 1 hora. Algumas podem ter um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, depende do assunto a ser abordado. E claro, depende aí, né, do grau de complexidade da questão. Perfeito? Mas aguardo vocês aí um retorno para dizer qual a questão foi mais difícil, quantas você acertou, o que você quer ver na próxima lista. Professor, capricha mais aqui no assunto tal, dá uma teoriazinha sobre tal assunto, né? Beleza, estamos aqui para atender vocês, porque eu quero ver o pessoal gabaritando informática. Afinal, 15 questões. Peso 2, 30 pontos em jogo. Vamos lá, aceito o desafio, ok? Um abraço e até a próxima, pessoal. Até mais.